Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Boa noite, você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui trazendo muita informação para vocês, né? Notícias aí apuradas. Vocês sabem que a gente não gosta de jogar conversa fora, a gente só fala o que realmente a gente sabe que pode ter sentido, né? Muita gente pergunta pra gente, muita gente traz informações aí. Eu não sei quem foi que publicou com relação a Luiz Henrique, tá? Eu tô vendo muita gente falar de entrevistas antigas do Luiz Henrique, possibilidade do Luiz Henrique no Flamengo e tudo mais, e a gente tem uma apuração aqui que não é uma verdade absoluta, né, de tipo, o Flamengo vai tentar a contratação do Luiz Henrique agora, mas a gente tem aí uma apuração interessante. Sim, o nome do Luiz Henrique interessa ao Flamengo desde os tempos de Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel. Sim, o Felipe Luiz gosta do Luiz Henrique. Sim, o Flamengo tem o Luiz Henrique no scout. A gente vai explicar sobre tudo isso. Não há nenhuma informação sobre proposta, não há informação sobre contato nesse momento, mas onde a fumaça há fogo, muita gente falando, né? O Flamengo a gente sabe que tem dinheiro, a gente vai falar sobre isso, inclusive eu não gosto de vazar coisas, né? Tem uma lista circulando aí de possíveis jogadores no final de 2025, possíveis jogadores que o Flamengo poderia contratar, possíveis saídas do Flamengo, e nessas possíveis saídas e chegadas constava ali o nome do Luiz Henrique. Inclusive, tem jogador que ninguém nem cogitou que está na lista do Flamengo. Tem goleiro que o Flamengo acabou não contratando, que estava na lista do Flamengo no final de 2025, tá? Então, eu não vou ficar vazando, mostrando print, tá? Mas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente já vai direto ao assunto aqui, cara, eu acho importante, sem enrolação, tá? Eu vou passar para vocês os jogadores que o Flamengo tem na lista de inegociáveis. Vou começar com isso. Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, tá? São jogadores aí que o Flamengo tem aí nessa lista de inegociáveis. O Alexandro, que o Flamengo tem interesse que permaneça. Ayrton Lucas não está nos negociáveis. Aí continua Jorginho, Pulgar, Saul. O De La Cruz, ele não está na lista dos inegociáveis, mas também não está de possível saída, tá? Arrascaeta inegociável, Carrascal inegociável, Luiz Araújo tá como inegociável, tá? Só multa, só pela multa. Samuel Lino, por mais que esteja mal, está nos inegociáveis, só pela multa. Everton Cebolinha, o Flamengo vai renovar, tá numa lista aqui, tem um verdinho aqui, que é de jogador que o Flamengo considera inegociável, mas o Flamengo até ofereceu ele, no caso do Caio Jorge, numa situação assim muito importante, né? Pode acontecer uma exceção, como a gente fala aqui que tem exceção, tá? E aí, entre os jogadores que o Flamengo tem interesse que continuem, Bruno Henrique, o Pedro inegociável também, só por multa. E aí a gente tem os jogadores aqui que o Flamengo considera saída iminente, tá? Naquele momento, em 2025, final, dezembro, era o Pablo, zagueiro, o Cleiton também, o Matheus Cunha, todos esses saída iminente. Matias Vinha constava aqui, saída iminente. E com saída iminente, tá? O Alan, venda ou empréstimo. Everton Araújo era saída iminente, venda, tá? Mas eu acho que o Flamengo vai mudar de ideia, tá? Essas coisas mudam, então Everton Araújo, para mim, ele fica. Esse aqui
Tá na lista aqui como venda, possível venda, tá? O Plata tá aqui, não tá como inegociável, mas tá como uma possível saída, mas que se viesse uma proposta, né? É o que eu falei para vocês. Às vezes tem jogadores, o próprio De La Cruz consta como o Flamengo só aceitaria pela multa, mas se chegar uma proposta muito boa, o Flamengo avalia, tenho certeza disso, já ouvi isso. Aí, saída iminente, Michael, o Alacian, que a gente vai falar sobre o que está acontecendo, informação do Vene, mas que o CRF Matos já estava sabendo que o negócio do Alacian estava travado. O Vene traz, a gente dá sempre o crédito para quem publicou primeiro. O Michael, o Alacian, Juninho confirmou, Michael para confirmar, Juninho já confirmou, o Alacian praticamente confirmou porque estava na saída iminente e está acontecendo. E aí, meus amigos, os jogadores que o Flamengo tem aqui no scout como interesse extremo, grande interesse, tá? É uma marcação amarela de interesse do Flamengo. Era Vitão em dezembro de 2025, confirmou. O goleiro, além do Andrew, tinha o Gabriel Brazão, outros goleiros aqui como opção. E sabe um goleiro que ninguém cogitou e que estava aqui na lista? Ederson. Deixa eu pegar aqui, goleiro Ederson, tá? Do Fenerbahçe. Goleiro Ederson do Fenerbahçe, o Flamengo tinha como um dos jogadores avaliados, não chegou a vazar isso aí. O Flamengo estava também monitorando o goleiro Ederson, tá? Aí Vitão confirmou. Vocês não vão acreditar quem que o Flamengo está monitorando para ver se o clube dele é rebaixado e também repatriar, mas com a vinda do Paquetá, acredito que não continue, né, nesse projeto, porque tem aqui os dois como possibilidade. Era o Lucas Paquetá, aqui como interesse extremo, e João Gomes aparece nessa lista. João Gomes aparece nessa lista para monitorar com o interesse do Flamengo, caso o clube fosse rebaixado. E o Paquetá tá nessa lista. Tá ele, cara, tá o João Gomes, John Arias e Lucas Paquetá. João Gomes, John Arias e Lucas Paquetá nessa lista. Mas eu tenho certeza, tá? Porque quem me passou falou o seguinte, olha, não mostra o print, não vaza o print, mas desses aí o Flamengo vai trazer um. Desses aí o Flamengo vai trazer um, tá? E o Flamengo estava monitorando também o João Gomes, ou seja, um possível... Não, o João Gomes não vem. Não, o João Gomes não vem, gente. Estou só falando o seguinte, jogador... Tanto que eu falei do Ederson, o goleiro, o Flamengo não trouxe. O Flamengo trouxe o Andrew. Aqui, cara, é uma lista extensa de nomes que o Flamengo estava monitorando em dezembro de 2025. Entenderam? Dezembro de 2025. Aí, a gente tem para o ataque jogadores que o Flamengo monitorou, tá? Um deles eu já sei até a resposta, o Gabriel Jesus. O Flamengo monitorou o Gabriel Jesus. Interesse extremo, mas o Gabriel Jesus já deixou claro que no Brasil, se voltasse, quando voltasse, não seria para o Flamengo. Tinha interesse de voltar para o Palmeiras, tá? A gente falou sobre isso aqui. E os outros dois atacantes que constam aqui para contratar, Luiz Henrique, no scout aqui, no interesse extremo do Flamengo, ainda atual, Luiz Henrique, Gabriel Jesus, que eu já falei para vocês que não vem, e Tati Castellanos. Tati Castellanos, tá aqui, nessa lista. E aqui constava Felipe Luiz em processo de renovação. Então, meus amigos, o Luiz Henrique, ele consta, tá? Ele que está no Zenit, pertence ao Zenit, ele consta na lista de interesses do Flamengo. Sempre esteve. É bom a gente lembrar da entrevista que ele concedeu. Esse atacante do Crystal Palace que você está falando, Talisca, não aparece nessa lista, tá? Muita gente falou de Anderson Talisca, mas não aparece nessa lista. Estão falando do Crystal Palace, também não aparece. Tudo que eu podia falar, eu falei para vocês aqui, tá? Então o Luiz Henrique, ele aparece nessa lista do Flamengo. Vai contratar? São outros 500. Eu não tenho informação de proposta. Não tem informação de proposta. Tá? Então a gente traz aqui as informações que a gente tem para vocês. A gente sempre apurando tudo, trazendo as informações aí o mais completas possíveis, mas é um jogador que, se estava no radar do Flamengo na gestão anterior, continua, tá? Continua, tá? No Podpah, inclusive, ele falou, né, o Luiz Henrique,
tem um tempo já. No mesmo podcast que ele falou que não jogaria no Flamengo nunca, ele dá uma deixa. Ele estava com aquela história com o Botafogo, né? Ele não ia se queimar com a torcida do Botafogo. O Luiz Henrique, pô, foi campeão pelo Botafogo, mas agora o tempo já passou. Mas ele, no mesmo podcast, ele deu a deixa. Vocês lembram o que ele fala? Bruno Landinho, o Marcos Braz. Presidente do Flamengo, o Bruno Landinho, o Marcos Braz. Bruno Landinho, não. Era o Bruno Spindel e o Marcos Braz. O cara foi lá em casa, mano. Foi lá em casa. Foi lá em casa, isso. Falando que vai pro Flamengo. Vazio, certeza. Nossa. Se os caras quisessem comprar, velho, ia ser foda. Se os caras quisessem comprar, ia ser foda. O Luiz Henrique falando. Ele não fala como se fosse ruim. Ia ser foda de ruim, não. Tá? Ia ser, né? Então, e o Suárez não apareceu nessa lista aqui, não. Falou-se muito do Suárez, né? Que não é o Suárez lá do Inter Miami, mas falou-se muito sobre isso e o Suárez não aparecia nessa lista. Luiz Henrique é um ótimo atacante, concordo, seria uma boa. Galera querendo. Vou até ler aqui a galera um pouquinho e falar o seguinte: eu sugeri, já que o Alassian tá dando um problema aí para ir pro. Já que tá ruim aí do Alassian ir pro Red Bull Bragantino, eu sugeri aqui no Insta, né? Inclusive o nosso vídeo aí viralizou. Eu sugeri do Alassian ser trocado. Mandar o Alassian pro Zenit e mais uma grana e trazer o Luiz Henrique. O Flamengo tem dinheiro, pô. O Flamengo tem dinheiro. Eu duvido, cara, que o Flamengo não faça uma composição ali até de menos de 30 milhões de euros e mais o Alassian se os caras não aceitam, pô. Né? O Flanatinho oficial, boa reposição para a aposentadoria do Bruno Henrique. Não importa qual time do cara, se falou que não jogava. Né? O Flamengo, Flamengo Nordeste Bahia. 1000 vezes melhor do que o Caio Jorge. Traz logo aí para o começo, para jogar o começo do Brasileiro. Não sei se você sabe, nesse mesmo podcast ele falou que não queria para o Flamengo. Eu falei aqui, pô. Eu falei, pô, isso muda, né? Mesmo com o Vinha, falou que o único time que ele voltaria era o Palmeiras. O Flamengo foi lá e trouxe. Exatamente, o Matias Vinha. Né? O Edson Soares seria uma contratação top. Vem, filho, vem ser feliz. O Davidson Lourenço. Tragam para ontem. Royal já foi embora. O Gutenberg mandou, tragam para ontem. Esse seria um bom substituto para o BH. Quando se aposentar, olha, o pessoal falando aí, né, querendo ele no lugar do BH. Boa, melhor que o Lino, trocaria por Samuel Lino sem pensar duas vezes. Cara, e também, né, faz gol, né? Chuta, faz gol, rápido, pô, excelente, cara, excelente. Eu acho que seria uma boa. Dava para colocar o Alassian nesse negócio aí. Cebolinha tem que ser titular, também acho. Tá muito melhor que Samuel Lino. Mas é isso, gente. Não tem proposta, tá? Flamengo aí, apesar de ter o jogador na lista de interessados há muitos anos, já, desde o tempo de Landim, 2 anos, né? Não tem proposta, tá? Na mão. Luiz Henrique é muita bola, pessoal mandando aí. Papa, qual o valor do Luiz Henrique? Acredito que o Zenit ia querer uns 30 milhões de euros, tá? Pelo Luiz Henrique. Uns 30 milhões de euros. Eu não lembro quanto é que ele foi negociado, mas não tá valorizado assim também, não. Não valorizou lá, não, tá? Luiz Henrique, Zenit, valor. Ó, foi fechado 35 milhões de euros. O negócio pode atingir 40 milhões de euros com bônus. Bota o Alassian mais 30, traz ele, pô. O Alassian mais 30, traz ele. Eles não vão facilitar para o Flamengo. Nunca o Zenit facilita para o Flamengo, tá? O salário dele é alto também, mas isso o Flamengo pode resolver, cara. Isso o Flamengo pode resolver. Coloca o Alassian na parada, já que não vai pro Red Bull Bragantino, pô, bota um dinheiro forte, os caras aceitam, pô. Os caras aceitam. Renovação do Cebolinha sai quando? Cara, o Flamengo tá negociando, né? O Flamengo tá negociando a renovação
do Cebolinha. Ó, partiu o aeroporto, hein? Galera falando aí, partiu o aeroporto. Paquetá voltou para casa, já o Chapolin aí, pô, Chapolin já, né? Olha aí que legal. Chapolin já fazendo ali a plaquinha. Dá uma olhada aqui se tem mais alguma coisa interessante hoje, né? Amanhã eu vou trazer um vídeo logo cedo também. A gente tem aqui, ó. O Bragantino tinha fechado a compra do Alacian por um valor fixo, deseja diminuir o valor fixo pela metade, a outra metade condicionar o pagamento através de metas. Aí o Flamengo não vai querer, cara. O Flamengo não vai querer, tá? Ou fazem o negócio, ou o jogador retorna, tá?